Saudações, meus caros amigos e convivas! Bem-vindos ao canal Astrologia. E este é um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. E nessa sequência, eu irei falar sobre o eixo de Touro com o Escorpião. Entramos no segundo movimento do eixo de Touro com o Escorpião, onde Áries fez sua precursão, a sua incursão no mundo, onde ele gravou, imprimiu e iniciou a sua jornada no mundo dos arquétipos dos signos na astrologia. Bem, sabendo disso, eu vou fazer agora um grande resumo das características do signo de Touro. No arquétipo do signo de Touro, nós vamos ter como palavra-chave o materializador. Seu regente é a Vênus. Exaltação, Lua. Exílio, Marte e Plutão. Queda, Urano. Seu elemento é terra. De qualidade, fixo. Característica, frio e seco. Sexo feminino. E o temperamento melancólico. O símbolo do touro é um símbolo com um círculo e um semicírculo em cima. O círculo representa a unidade, o universo. E o semicírculo é o símbolo da vida em Gaia. Suas correlações físicas são pescoço, nuca, ombros, boca, garganta e esôfago. Como correlação com as estações, seria quando as plantas começam a lançar as raízes para ficarem firmes no solo. O arquétipo é do fazendeiro. E a sombra é aquela pessoa obstinada. Qual a grande motivação de Touro? Seria a rotina e a alegria de coisas que ele já conhece, que já tem segurança sobre aquilo. Porque busca a segurança e o prazer. O dever na vida é prestar as coisas que resistam à prova do tempo, desenvolver gostos por vários tipos de prazeres da vida. O perigo seria o uso da intemperança como um entorpecente e a adesão viciosa a uma atitude ultraconservadora. A paciência é uma virtude na qual o arquétipo do taurino é capaz de integrar-se aos ciclos naturais de crescimento. Touro busca compreender o mecanismo, compreender como que a coisa funciona. Assim sendo, neste arquétipo, ele tem uma capacidade de aguardar, de esperar, mais do que qualquer outro dos 11 signos. Porque esta capacidade por si só já o habilita a realizar as coisas que nenhum dos outros 11 signos teria como realizar. Seria o feminino da Vênus realizando a ação de Marte. Touro gosta de plantar sobre terrenos seguros e sólidos e se defende contra as inovações. Não gosta de surpresas e os riscos que não se podem calcular também não deixam muito à vontade. Por outro lado, o gosto pelos prazeres da vida chega ao mais alto nível de desenvolvimento no arquétipo de Touro, justamente porque a Vênus é a materialidade de tudo aquilo que foi impresso e concebido em seu movimento inicial. E também os taurinos têm uma capacidade de compreender muito a gratidão, o contentamento e prezam pela beleza da forma física dos objetos e de sua forma conceitual. O grande ponto forte desse arquétipo é que, embora Touro seja o grande materialista, também representa o arquétipo da pessoa de ação, pois o torna prático, concreto, decidido e perseverante para o alcance dessa materialidade. Pois o arquétipo busca justamente materializar todos os desejos e anseios iniciados pela energia de Áries. Falam muito sobre o pensamento ruminante de Touro, mas esse pensamento ruminante tem um sentido em Luz e Sombra. Pois afinal, ao ruminar as coisas, se o indivíduo tiver um pezinho no autoconhecimento, quando ele exerce esta, entre aspas, ruminação, na verdade, essas questões estão sempre sendo trazidas à consciência. Isso pode ser um bom arquétipo para se inspirar, não é mesmo? E é justamente o arquétipo do feminino, porque o Touro, com a sua triplicidade fixa, ele segura esses pensamentos
o tornam mais conscientes possíveis, e isso gera uma ação, gera uma prática, gera uma concretude das ideias. Por isso que o grande ponto forte do arquétipo de touro é o pragmatismo, porque o pensamento taurino é concreto, é prático, não suporta muitas fantasias. Coisas que teorizam muito ou causam uma certa confusão dentro da variedade de ideias também não são muito bem-vindos ao arquétipo de touro, pois por gostar de materializar, por ter a força de criar uma ação prática, perder-se em pensamentos desse nível não seria tão interessante, pois afinal, logo mais quando eu explicar melhor, a quadratura dos elementos o tornam com uma certa dificuldade de equalizar o elemento ar e o elemento fogo. E no eixo oposto, vamos ter o signo de Escorpião, que sua palavra-chave seria intensidade. O regente de Escorpião é Marte e Plutão. Urano está exaltado em Escorpião, a Vênus está exilada em Escorpião e a Lua está em queda em Escorpião. O elemento é água, qualidade fixo, característica frio e úmido, sexo feminino, polaridade negativa e temperamento fleumático. O símbolo do Escorpião significa as 3 linhas dos 3 planos e a pontinha com a seta simboliza a ação, o manifesto. As correlações físicas são com os órgãos genitais. As correlações com as estações seria aquela época do outono em que as árvores e a natureza já aparentemente não têm mais vida. O arquétipo é o mago. A sombra, o vampiro. E a motivação seria penetrar profundamente nas profundezas. Busca a segurança e o poder, e seu dever na vida é ser um agente verdadeiro de cura. O grande perigo seria a embriaguez do poder. É o signo das profundezas e dos extremos. Nada interessa menos ao arquétipo do Escorpião do que a superficialidade e a mediocridade. Se mostra atraído irresistivelmente pela vontade de explorar profundamente todas as coisas que ficam ocultas, que se tornam secretas, que aparentemente são reprimidas, os tabus que a sociedade gera. Isso atrai bastante a atenção dos escorpianos. Em seus sentimentos mais íntimos, encontram muita dificuldade porque são extremos entre o amor e o ódio. Aquilo que é medíocre não agrada. Um grande arquétipo do Escorpião é ser dono de um imenso poder anímico, ou seja, aquele que se refere à facilidade de associar várias ideias, estar ligado ao ânimos, à alma do indivíduo. Por isso, Escorpião vai muito ao âmago da questão. Em aspecto de sombra, se torna tirânico, destrutivo e autodestrutivo. Em seus pensamentos, ele se assemelha ao arquétipo do detetive, que tem como impulso de desvelar os segredos e, neste processo, a coragem necessária para entrar em um terreno perigoso que ele nunca viu. Porque Escorpião também representa a grande profundidade dos oceanos, a parte onde aparentemente não há vida. E seu elemento água feminino oferece sentimentos intensos, apaixonantes, voluptuosos, possui uma forte sexualidade e tem acesso aos poderes escuros e mais profundos da alma. Como ponto problemático, pode ceder facilmente às tentações apresentadas pelo próprio poder. E olhando para o eixo de Touro com Escorpião, vamos ver que esse eixo seria o eixo do feminino de Vênus com o feminino de Marte, onde Touro simboliza o enraizamento, o grau da imobilidade pelas raízes. O Escorpião se torna o explorador das profundezas, o que se movimenta nos extremos e nas profundezas, livre das raízes. Onde Touro se apresenta como ponto forte a pessoa da ação, Escorpião se apresenta como a pessoa que rompe os tabus. Se por um lado, a luz e o ponto forte dos sentimentos em Touro seria a pessoa leal e sociável, por outro lado,
a luz e o ponto forte dos sentimentos no arquétipo do Escorpião seria a pessoa poderosa. E aí, pergunto a vocês, qual que é o grande desafio do arquétipo em Touro? Qual que é o grande desafio do arquétipo em Escorpião? O grande desafio do arquétipo de Touro é a aquisição. E o grande desafio do arquétipo de Escorpião é a transformação. E fazendo uma breve interpretação desse desafio de materialidade de Touro, é exatamente o grande desafio existencial desse arquétipo para manter a matéria. É aquele desafio que nós temos de tornar aquilo imutável. Já o grande desafio de Escorpião é justamente o contrário disso. É de transformar esta matéria, de transmutar estes elementos. Então sai da estrutura fixa da matéria e entra em uma outra estrutura fixa, que é da transformação. E esse eixo é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, é o eixo do feminino, é o eixo do reativo. E assim, a luz e sombra, para quem está na jornada do autoconhecimento, pode não ser nada fácil. A sociedade infantilizada que o diga. Deixei uma série de informações de fora, porque fiquei muito preocupado em me ater a algumas questões bem pontuais. Porque senão esse vídeo deveria ter muito mais do que 2 horas para falar desse eixo. Então, eu proponho vocês a gente montar um grupo de estudos, o que vocês acham? Seja no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram. Então assim, meus caros amigos e convivas, estimulem ao pensar. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, curtam o meu vídeo. E por favor, escrevam aqui embaixo seus comentários para que a gente possa elaborar mais vídeos. Afinal de contas, o conhecimento da astrologia está sendo construído por nós. É vocês que vão decidir.